Em algum momento do segundo semestre, provavelmente em outubro, o grande assunto no Brasil vai ser a sentença de Jair Bolsonaro. Por enquanto, o assunto é a defesa dele, que incluiu até momentos de alívio cômico com o inimigo. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Esse tom destoa daquele que foi usado quando ele mobilizou os apoiadores numa série de manifestações que só terminaram com o 8 de janeiro. E o que os bolsonaristas têm a dizer sobre isso? E pensar que quase que eu sou preso, quase que eu era preso por causa de Bolsonaro, gente. Quase que eu seria preso por causa desse homem. Passei 71 dias na frente de um quartel, porque acreditei nesse cara. Esse cara vai para um julgamento, e chama o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele, com mais de 1.000 pessoas presas na Papuda. Meu Deus do céu, Jesus. Mas nem todo mundo pensa assim. Tem os que criticam Bolsonaro e tem os que criticam Bolsonaro. Esses são chamados de petistas. É ele que está sendo condenado para ficar o resto da vida na cadeia. E aí você que quer saber mais do que o presidente, se devia fazer a piada ou não. No mínimo a gente tem que respeitar. Se devia ou não devia, o problema é dele, é a vida dele. Ele sabe o que ele faz, ele tem informações que nós não temos. Então se ele achou por bem ainda tirar onda com o demônio, é porque ele sabe que pode, tá bom? Quem somos nós para dizer, não, o presidente não deveria ter falado? Não tem esse papo. Entendeu como funciona? É uma questão de hierarquia. A gente cala a boca e respeita o que o presidente faz. É só isso que você precisa aprender. O que mais se vê nesses grupos é gente buscando um motivo para continuar acreditando. Esse aqui escreveu, ele foi simplesmente irônico e deixou claro que ele irá ser candidato à presidência em 2026, na cara do juiz que odeia ele. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre a busca dos bolsonaristas por um motivo para acreditar. Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil a sentar no banco dos réus da Suprema Corte acusado de tentar um golpe de Estado. E essa tentativa de golpe, segundo as investigações, envolveu o financiamento de manifestações em quartéis e até bloqueios em estradas. Hoje se sabe que também houve uma imensa operação comunicacional, com disparos de mensagens em massa para manter toda essa gente mobilizada. E os apoiadores de Bolsonaro se esforçaram, tomaram chuva, enfrentaram todo tipo de desconforto. Há claros sinais de que eles se envolveram, mais do que política, se envolveram emocionalmente com essa ideia de manter o Bolsonaro no poder, apesar do resultado das eleições. Só que a tomada do poder não ocorreu e assim o Bolsonaro foi parar no STF. Obviamente todo mundo quer saber o que ele pensa das pessoas que foram às ruas para defendê-lo. E talvez pela minha figura o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? É claro que para se defender, o Bolsonaro precisa demonstrar que não tinha nada a ver com as manifestações que levadas ao extremo resultaram na depredação de Brasília. Só que ele precisava mesmo ter chamado os apoiadores de malucos? Será que a escolha dessa palavra foi uma escolha prudente? Porque não se trata só de gratidão, trata-se também de estratégia. O Bolsonaro mesmo admite que precisa do Pix dos malucos para sobreviver. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. Eu agradeço. Eu acho que eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Sinal que o pessoal gosta da gente. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. É claro que alguns apoiadores iriam acabar se sentindo enganados, usados, ou coisa pior. O outro tá lá na Disneylândia comemorando o aniversário da mulher na Disney.
Enquanto aqueles que estão lá presos não têm nenhum direito de ver a família, de dar um abraço na família deles. E vocês feitos uns panacas, uns abestalhados, mandando um pix pra esse cara. É humilhante, gente. Foi humilhante. É humilhante, pessoal. Foi humilhante demais. Humilhante. Eu não sei nem o que fazer, pessoal. Isso foi humilhante, meu Deus. Foi humilhante. Humilhante. Esse desgraçado. Entre os seus pares na política, Bolsonaro é conhecido por abandonar os aliados quando é necessário. A postura dele diante da Carla Zambelli é um bom exemplo disso. Agora a gente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que negou hoje que tem uma relação com a deputada Carla Zambelli, após ela ter a prisão então preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e agora é uma foragida internacional. Roberto Jefferson é outro exemplo. Em matéria de temperamento, ele pode ter sido até mais bolsonarista que Bolsonaro. Talvez por isso tenha caído em desgraça. E caiu atirando, né? O Bolsonaro não quis saber, não. Eu não tenho uma foto dele comigo. Não tem uma foto dele, não tem contato. Se o Bolsonaro se distancia de Zambelli e de Jefferson por estratégia, por que é que ele não faria a mesma coisa com a dona Fátima de Tubarão? Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Apesar disso tudo, os eleitores tinham outras expectativas. Povo se matando em frente aos quartéis, uma palavra desse lixo e o povo ia para casa. Hoje ele chama esse mesmo povo de bando de maluco. Bolsonaro, um lixo. Em pensar, né, que votei nele 2 vezes. Aqui a gente está recorrendo aos achados do Prince Minions, que é um perfil que monitora esses grupos do Telegram que apoiam Bolsonaro. Opiniões como essa que você acabou de ver são frequentemente taxadas de petistas, opiniões petistas. Eu até acredito que você não é petista. É que você já tumultuou muito o grupo, né? E eu acho que talvez você ainda não aprendeu a ser o bolsonarista que deve ser. Você não entendeu ainda que a única pessoa que pode salvar a sua vida é o presidente Bolsonaro. E, portanto, não cabe crítica. Nenhuma, nunca. Nem no passado, e no presente, e nem no futuro. É só isso, só. Não tem essa história de que... Veja, é ele que está sendo condenado para ficar o resto da vida na cadeia. E aí você que quer saber mais do que o presidente, se devia fazer a piada ou não, no mínimo a gente tem que respeitar. Se devia ou não devia, problema é dele, é a vida dele. Ele sabe o que ele faz, ele tem informações que nós não temos. Então se ele achou por bem ainda tirar onda com o demônio, é porque ele sabe que pode, tá bom? Quem somos nós para dizer, não, o presidente não deveria ter falado? Não tem esse papo. Entendeu como funciona? É uma questão de hierarquia. A gente cala a boca e respeita o que o presidente faz. É uma questão de hierarquia, ele diz. E, de fato, o mero questionamento das decisões ou do caráter do Bolsonaro é visto nesses ambientes como uma traição. Aqui ninguém sabe mais que o presidente, ninguém julga o presidente, ninguém diz para o presidente o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, se ele errou ou não errou. Aqui a gente cala a boca, baixa a orelha e faz o que o presidente manda, e quando ele faz a gente aplaude. É assim que funciona aqui. E é assim que deveria todo maldito brasileiro agir. Só que o povo é burro demais, é ignorante demais e arrogante demais para entender. Eles são fãs a vida inteira de tudo quanto é tipo de lixo humano. E quando a gente tem que ser fã de verdade do maior líder que já viveu na história desse planeta, não, aí a gente não pode ser fã, que é fanatismo. Entendeu? Então é isso. Aqui não tem crítica ao presidente, a gente não questiona o que o presidente faz. É esse o ponto. Quando você faz isso, o pessoal o pessoal é intolerante, porque a gente está cansado de ataques ao presidente. Então você vai ser confundido aí toda hora com o inimigo, tá bom? Então, entenda isso que eu falei, que as brigas vão parar, tá bom? Eu não sei você, mas eu fiquei com a impressão de que ele já foi chamado de fanático antes. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Também quero agradecer porque nessa semana a gente atingiu uma marca importante, 200 mil inscritos. Ainda quero ver se tem algum tempinho para comemorar isso, porque, pô, é uma grande coisa, né? Então, muito obrigado por isso mesmo. Espero nunca esquecer daquilo que nos mantém unidos em torno desse conteúdo aqui, que é a tentativa de entender com sanidade toda a loucura ao nosso redor. Se você é novo e ainda não se inscreveu, eu ficaria muito feliz com a sua inscrição, com a sua chegada. Quem quiser, tem também o botãozinho Valeu Demais, é o equivalente à gorjeta na corrida desse Uber do conteúdo, que avisa, nós chegamos ao nosso destino final. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu!
Listen.